Muito bem, pessoal. Então, é fundamental a gente ter sempre o conceito do que a gente está estudando, né? Então, a apostila lá vai abrir com esse conceito de hidrologia, que está lá naquele livro do, se não me engano, do Souza Pinto. Hidrologia é uma ciência multidisciplinar que lida com a ocorrência, a distribuição, a circulação das águas na Terra, né? Então, olha essas três palavras aí, a ocorrência, ou seja, onde que ela existe, né? Onde que ela surge, a circulação, como que ela se movimenta, né? E como que ela está distribuída na superfície terrestre. Além disso, lidar com as propriedades físicas e químicas da água, né? Um outro ramo também da hidrologia. E, por fim, a interação da água com o meio ambiente, seja o meio ambiente natural, seja o ambiente antrópico, né, que tem aí a ação do homem no seu meio, tá? Então, só com essa definição, a gente tem que observar a complexidade, né, a natureza complexa, que é estudar a água na forma da hidrologia ou dos estudos hidrológicos, tá? E ela vai ter uma interface, né, ela vai se confundir, às vezes, com outras ciências chamadas aí da geografia física, que a gente estuda, ou que tem interface com alguns projetos da nossa área, da engenharia civil, né, que são a meteorologia, mais precisamente a hidrometeorologia, né, a geologia, principalmente na interface lá com águas subterrâneas, o estudo dos oceanos, né, o estudo dos lagos, rios e dos glaciares, né. Tudo isso aí nada mais é do que a água em várias formas de apresentação, formas físicas, etc. Então a hidrologia às vezes se confunde ou tem uma interface muito forte com essas ciências também que fazem parte da geografia física, tá? Esse gráfico é interessante a gente analisar, né? Você já deve ter visto isso em alguma outra disciplina, ou até mesmo no segundo grau, na época do cursinho, alguma coisa nesse sentido, mas vale a pena a gente relembrar isso aqui, devido à importância que a gente não dá para a água, né? Então, você vê, de toda a água contida no planeta, apenas 2,5% são água doce. A maioria da água, né, de longe, é salgada, está contida aí nos oceanos, né, e mares. Desses 2,5%, apenas 0,3% a gente pode considerar como água líquida superficial, que estão contidas aí nos lagos e rios que escoam ou estão armazenados na superfície, né? Então, veja bem, se você fazer uma conta de quanto que é 0,3% do total, ali é 0,3% de 2,5%, certo? É 0,3% só da água doce. Se eu levar isso para o total, isso aí vai dar em torno aí de 0,001%, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Ou seja, de toda a água que tem no planeta, 10 a 4, digamos assim, é água que a gente tem uma facilidade de captar para poder utilizar em todas as nossas atividades, né? Então, se você parar para pensar, você olha para o Rio Amazonas, por exemplo, você olha para São Francisco, falando aqui do Brasil, você olha para o Nilo, você acha que tem muita água, que a água está sobrando, mas se você pegar regiões mais áridas, né, a escassez é tão grande que, na média, a gente tem aí valores muito pequenos de água em comparação com toda a água doce, superficial, melhor dizendo, em comparação com toda a água que surge aí, que tem existente no nosso planeta, né? Não dá para gerar água, só se viesse um meteorito de gelo, se é que isso existe, e caísse na atmosfera meio intacto e trouxesse a água de fora do sistema, né? Nosso sistema é fechado em função da atmosfera, né, da gravidade e tal. Dessa forma, a gente tem essa quantidade de água fixa, tá? Tem até um número aqui, ó, 1,4 vezes 10 a 18ª metros cúbicos de água. Estimativa de toda a água contida no planeta, tá? Ainda falando de água doce, 68,9% estão nas geleiras e 30,8% estão no subterrâneo, são água do subsolo, né? Estão aí nos aquíferos que a gente vai falar mais à frente também no curso, tá certo?
Então, eu achei importante a gente frisar esse número. Aí o que eu acabei de falar, né, a gente acha que a água é abundante porque a gente vive, né, a nossa região aqui, o Sudeste, salvo algumas regiões mais secas, a gente tem uma abundância aparente de água da nossa região, né, a gente tem chovido, né, esse mês tem chovido particularmente bastante, então a gente tem uma certa noção, dá a impressão, né, que a gente tem uma abundância de água, mas a gente tem também, ao longo de todo o planeta, no Brasil não é diferente, regiões aí mais áridas, né. Aqui, você deve ter visto lá na apostila, que isso aqui eu tirei de lá, né, o slide é baseado, um resumo da nossa apostila, alguns números que eu acho importante, ó, segundo a ONU, 45% da população mundial vai ficar sem água até 2025, chegando, né, a previsão acho que foi feita há alguns anos atrás, em virtude aí das condições da época, né, esse problema já afeta 1,1 bilhão de indivíduos, principalmente no Oriente Médio e no Norte da África, regiões que a gente tem uma escassez geográfica na região, por condições, né, da própria geografia da região, e também do grande volume populacional, né, que a demanda lá também é muito grande. Olha esse dado aqui, ó, daqui a 25 anos, isso aqui acho que é de 2016, tá? Daqui a 25 anos, a Índia, China e África do Sul deverão entrar nessa estatística também, junto ao Oriente Médio e Norte da África. Principalmente pelo problema da demanda, que eu acabei de falar para você, né? São os países que, principalmente Índia e China, que tem uma taxa de natalidade populacional enorme, né? Caiu um negócio aqui, enorme. Só um minutinho. Pronto, voltei. Continuando aqui em alguns dados aqui, ó. Falando sobre demanda, né? Nos últimos 50 anos, a população mundial triplicou e o consumo de água aumentou 6 vezes, né? Porque ele é proporcional, né, ao crescimento da população, obviamente, mas a população demanda por mais água, né? Então essa proporção é maior do que por quê? Porque eu tenho uma série de processos, seja industriais, agrícolas, que utilizam água, processos de geração de energia que utilizam água, e a geração de esgoto também, né, de águas poluídas nesse sentido, que faz com que o aumento da demanda por água é até maior do que o aumento da taxa populacional. Isso eu acabei de falar. Só para você ter ideia de número, a Ásia despeja anualmente em seus cursos d'água 850 bilhões de litros de esgoto. A gente tem um número que 1 litro de esgoto doméstico contamina 100 litros de água limpa. Então, você vê, você depositar 850 bilhões de litros de esgoto por ano, quanto que você está gerando de contaminação. Por que isso é importante para a engenharia, né? Essa água, para ser utilizada, principalmente como água potável, por exemplo, né, para consumo humano direto, há necessidade de tratamento, né? E quanto mais poluída for a água, maior é o custo desse tratamento, né? Então, a gente tem que ter aí um pensamento também mais prático nesse sentido, se não ambiental, que seja pelo menos prático, né? Esse gráfico aqui é interessante, ele mostra aí o consumo humano de água em algumas regiões. Observa que países como Canadá, Estados Unidos, o japonês, até mesmo o europeu, tem um consumo bem acima do mínimo aqui estipulado pela OMS, que seriam 50 litros por pessoa por dia. Abaixo desse valor, a pessoa, né, a população tem carência de água, inclusive para consumo próprio, essa água aqui, desde a água de banho, de uso diário, para consumo também, para beber também, fazer alimentação. 50 litros por dia por pessoa seria o mínimo aí que a OMS recomenda, a Organização Mundial da Saúde, né?
O Brasil está acima desse valor, né? Está bem acima, 187 litros por dia. Quando você for trabalhar lá fazer a disciplina de instalações hidráulicas, você vai prever um uso de 200 litros por dia por pessoa para dimensionar reservatório de edificações, por exemplo, tá? Isso para uso residencial. E na região onde a gente acabou de comentar que há uma deficiência, né, de água e a demanda é grande, o consumo chega até 20 litros por dia, bem abaixo, menos da metade do recomendado pela OMS. Tá? Agora, falamos de escassez, falamos de demanda, né, da distribuição. Agora, imagina um país que sozinho tem 16% de todas as reservas de água do planeta, água doce. 16% daqueles 2,5% de água doce no planeta, 16% daqueles 2,5% estão nesse país. Ao mesmo tempo, tem o maior rio e os 2 maiores aquíferos do mundo, em termos de volume. Recorde de chuva anual todo ano. Não todo ano, óbvio, claro. Recorde de chuva anual corriqueiramente, né, que eu quis dizer. Esse país é o Brasil, e ele não usa nem 1% do seu potencial de água doce obtido. Metrópoles como São Paulo e Recife, vocês devem se lembrar da crise aí de 2012 a 2014, a crise hídrica que teve, principalmente em São Paulo, mais perto aqui da gente, a gente ficou mais por dentro dos noticiários, né? Onde os seus reservatórios foram aí abaixo do volume morto do reservatório, tiveram que usar esse volume, inclusive, para colocar na rede de distribuição. Como é que pode, né, uma região, um país que contém essas reservas, que tem chuva, os maiores rios e aquíferos do mundo, e tem deficiência de água, né? Tá justamente naquele problema que a gente falou da alta demanda, da distribuição incorreta e esparsa, e também do uso incorreto, que eu quis dizer. Essa imagem aí só mostra aí os 2 aquíferos. Quando a gente for falar de água subterrânea, eu vou falar um pouco mais. O aquífero Guarani, o mais famoso, você já deve ter conhecido, e o aquífero Alter do Chão, lá na região da Bacia Amazônica, tá? A gente vai falar disso lá no capítulo sobre águas subterrâneas. Isso aqui são dados sobre a cidade de São Paulo. Essa crise hídrica aí, né, revelou aí, para quem não é da cidade, ou mesmo para quem é, mas não tinha esses números, né, revelou dados interessantes. Desde 2004 que São Paulo raciona água, nos meses de seca, de inverno, né? A cidade meio que matou o seu rio, principal fonte de água próxima. Ela não pega mais água do Tietê para consumo, ela vai pegar numa bacia paralela ao Tietê, bem mais distante. Aí você já imagina o custo dessa água, como que aumentou. Aqui é a bacia do rio Piracicaba. A Sabesp, que é a fornecedora, né, a empresa pública que fornece água para a cidade de São Paulo, ela fornece, põe na rede 370 litros de água por dia, por habitante, né? 3 vezes aí o número necessário, como a gente acabou de ver, o número mínimo. Agora, olha que interessante, isso é média brasileira. O desperdício na rede de distribuição no Brasil, em média, é de 40%. Então, você vê, desses 370 litros que ela coloca todo dia por pessoa em São Paulo, por exemplo, o desperdício é jogado fora, é perdido 40% desse valor. Então, a mesma coisa que você produzir 100 carros, uma indústria produzir 100 carros e jogar 40 no ferro velho. Não tem lógica isso, né? Acho que o país que tem a melhor média de desperdício, a menor, né, a melhor, digamos assim, se eu não me engano, é o Japão, que tem uma perda de 16% da água que ele coloca na rede. A gente está longe disso, né? Então, joga fora 1 bilhão de litros de água por dia nessa brincadeira. E as perdas são as mais variadas, né? Uma rede que se rompe, aqui um hidrante aberto, uma rede rompida na rua, de uma adutora,
um gato, ligação aqui, eu vou passar o mouse aqui, ó, consegue ver o mouse? A foto aqui das ligações clandestinas aqui, ó, né? Isso é o famoso gato de água, né? O pessoal gosta muito de gato de água e gato de luz, de energia elétrica. Aqui uma perfuração na rede adutora também, com vazamento constante. O nosso desperdício, né? Seja em casa, no trabalho, na faculdade, né? Uma torneira que estraga e tem uma demora para se recuperar, para ser reparada, gera essa perda aí de 40% da água potável produzida, que é uma perda relativamente muito grande, né? Quase metade do que se produz de água a gente tem aí como perda. Importante ter esse número em mente, né? Hoje você vai escovar o dente pensando um pouco diferente, eu acho. Bom, estudos hidrológicos, né, utilizados para quê? Vou falar das aplicações da engenharia. Deixa eu passar aqui, ó, pronto. Que são elas pertencem a dois grandes grupos. O primeiro, a gente tem que ter em mente a ideia de sempre correr atrás de uma estimativa de uma disponibilidade de água ou da estimativa de uma demanda por água, seja para consumo, seja para uma indústria, seja para agricultura, seja para geração de energia elétrica, para irrigação, para criar peixe, né? Então, estimar, né, uma disponibilidade dessa água para uma atividade dessa qualquer. Então, analisa-se a demanda e verifica-se a disponibilidade. Um exemplo. Eu vou fazer um novo reservatório para Juiz de Fora para abastecimento de água, porque os atuais estão, digamos assim, no seu limite, né? Então, a gente vai projetar um novo reservatório. Vou fazer o maior que eu puder. Não vou, porque o custo impede, seja o custo da própria execução, de desapropriação da área que o reservatório vai inundar, entre outros problemas, né? Eu tenho um limite, né, para executar. Mas então vamos fazer o menor possível. Não, o menor possível, ano que vem a população já cresceu, já aumentou a demanda, e esse pequeno que a gente economizou para fazer, já não atende mais à demanda atual. Então, faz um estudo de demanda, em virtude aí da taxa de crescimento populacional, econômico, enfim, através aí de algum levantamento desse tipo. Estipula-se uma data, uma vida útil dessa obra. O reservatório vai atender a população de fora daqui a 50 anos. Então, a gente faz essa demanda, essa análise da demanda daqui a 50 anos e projeta o reservatório para essa demanda, né? Então, estudos hidrológicos, a hidrologia passa por esse tipo de estudo, por exemplo, né? Um outro grande grupo, né, em que os nossos projetos têm interface com a hidrologia é na previsão de eventos extremos. Às vezes, esse meu reservatório não é simplesmente para abastecimento. Esse reservatório é para controle de vazão do Rio Paraibuna, por exemplo, que foi inicialmente o projeto Chapéu d'Uvas, né? Chapéu d'Uvas inicialmente foi projetado. Hoje a gente usa a água dele, a gente consome a água do reservatório de Chapéu d'Uvas, mas inicialmente ele era para fazer um controle da vazão do Rio Paraibuna, né? No inverno, eu tinha água acumulada do verão, da época de chuva, então ele mandava uma vazão para o rio, para manter o rio sempre com uma vazão constante, relativamente boa, para limpar, manter a vida no rio, etc. E na época de chuva, o reservatório ficava mais vazio para suportar e poder comportar o escoamento do rio e segurar um pouco, né, a vazão a montante, evitando problemas de inundações aqui a jusante, né, na cidade. Então, às vezes, eu vou analisar não a demanda, mas analisar eventos extremos, como inundações, né, em certa região, baseado na hidrologia, e vou dimensionar um reservatório, um dispositivo de proteção, ou de minimização, de mitigação ou minimização desse evento extremo, como uma inundação, tá?
Então, os dois grandes grupos em que a gente vai ter atuação da engenharia nesse contexto da hidrologia, estimativa de disponibilidade de demandas e previsão de eventos extremos. Aí a gente tem obras e projetos de estudo de plano diretor de bacia, estudo de impacto ambiental, projeto de abastecimento, projeto de irrigação, projeto de geração de energia, projeto de proteção contra enchentes, grandes obras como barragens, pontes, estradas, projetos de drenagem. Tudo isso aí está ligado aos estudos hidrológicos e os projetos que tem engenharia civil aí na frente, tá? A imagem mostra alguns deles, né? Você vê a barragem, uma hidrelétrica, aqui um dispositivo de drenagem rodoviária, aqui um projeto de irrigação, aqui uma ponte, porque a ponte é estrutural, lá do departamento de estruturas. Mas quem fala para o projetista estrutural aonde que tem que ficar o nível do patamar da ponte é o engenheiro hidrólogo, né? Porque se ele falar que ele pode fazer a ponte mais baixinha, vai economizar com aterro, etc. e tal, ele vai fazer. Na primeira chuva mais forte, a água passa por cima da ponte e inviabiliza o projeto, né? Então, o hidrólogo atua principalmente aqui, ó, na parte da interface do fluxo de água, do curso d'água que está sendo vencido, né, e a estrutura propriamente dita. Então, a gente tem alguns itens, né, que são objetos do engenheiro hidrólogo atuar num projeto qualquer, né. A gente espera determinar, por exemplo, a vazão máxima do rio. Qual seria a vazão máxima desse curso d'água aqui, para eu ver qual que é o tirante, qual que é a altura da lâmina d'água, e, consequentemente, fazer a ponte numa cota superior. Qual seria a vazão desse bueiro aqui, ó, de uma rodovia, para eu dimensionar esse tubo aqui, de forma que ele comporte a vazão necessária, né? Qual é o consumo dessa vegetação que está plantada aqui, para eu medir a vazão dos aspersores de água ali, para gerar um que não sobre nem falte água para essa irrigação, né? Qual que é a vazão das minhas turbinas aqui na bacia para gerar X kWh, né, com a queda d'água Y que tiver ali no projeto? Qual que é a vazão do vertedouro para manter o nível da barragem numa altura segura, né? Então, eu tenho que determinar alguns parâmetros, né, e a hidrologia me dá essas informações, alguns parâmetros principais dos projetos que eu estiver desenvolvendo, né? Então, vazões são fundamentais, capacidade volumétrica de reservatório é um dado fundamental do projeto, o efeito que essa barragem gerada vai causar tanto a montante quanto a jusante do barramento, né, onde tem um reservatório, níveis prováveis de enchentes, tudo isso aí são dados que a hidrologia passa para a gente, né, ou nos dá meios, né, de determinar em face aí dos nossos projetos, tá? Aqui só a imagem de enchente na cidade, né? Importante a gente combater esse tipo de ação da água, né? Isso não é de hoje, né? Isso a gente tem aí estudo da água na prática já há milhares de anos, né? Só para você ter ideia, o Rio Nilo há 4.000 anos já tinha um medidor de nível do Rio Nilo, coloquei entre aspas aqui, um nilômetro, que eram poços. Você está vendo uma foto real aqui de um poço, a escada já até ruiu, né? Uma escadinha em caracol que a pessoa descia lá para fazer a medida da cota. Esse poço está ligado pela parte inferior com outro poço ao lado, dentro do próprio rio, né, de forma que o nível do rio sobe, o nível do poço sobe também por vasocomunicação. E os sacerdotes lá da época tinham acesso a essas medições, de forma que quanto maior era a cota do rio naquele ano, maior, teoricamente, seria a área inundável nas margens do rio. Na foto aí à direita é uma foto do Google Earth, que você consegue ver o rio Nilo, e a parte mais verdinha, mais escura, é a parte que teve recebimento de água do próprio rio, né, devido à inundação e posterior retração do nível de água,
né, e a parte fora, a parte mais clarinha, é deserto, não teve esse aporte de água, consequentemente não consegue ser cultivado, né, por falta da água. Então, nessa época aí desses nilômetros, né, faziam essa medição e conforme o nível do rio aumentava, ele estimava que essa área seria maior, consequentemente maior área de cultivo, ele ia lá e cobrava mais imposto. Então, a ideia era fazer uma base de cobrança de impostos mediante o que o agricultor, o morador conseguia produzir, né? A área fertilizada. Também aonde? Cerca de 2.000 anos na Índia, media chuva, dispositivos para medir a quantidade de chuva que aportava na região, né? Também com visões aí político-econômicas. Quanto mais chuva, teoricamente, ele conseguiria plantar e produzir mais, cobraria-se mais impostos, né? Na década de 30, 1930 para cá, começaram a surgir as agências governamentais, né? E fomentar cada vez mais o estudo da hidrologia, começar a elaborar seus próprios projetos de pesquisa e desenvolver teorias e métodos para aplicação, entre outras ciências, na engenharia, né? Beleza? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Vocês conseguiram assistir o vídeo lá e já dar uma lida no material? Ainda não deu tempo não no Réveillon, vocês foram na festa do Neymar, né? No Réveillon, né? Ah, tudo bem. Tá certo. Cara, é maneiro. Quando ele estiver metendo gol, tá bom, né? Pro time dele, né? Tá certo. Então tá. Bom, o que a gente vai fazer, você deve ter observado lá na nosso conteúdo programático, o que a gente vai fazer a partir das aulas dessa semana, né? É dar uma destrinchada no ciclo hidrológico. Eu vou apresentar para vocês hoje. Você também já deve conhecer o ciclo hidrológico, não é novo para você, tá? A gente vai relembrar aqui. Mas o que a gente vai fazer com o ciclo hidrológico é estudar cada fase dele separadamente, a partir da semana que vem. A semana que vem é bacia hidrográfica, depois que a gente vai entrar nas fases do ciclo hidrológico. Mas nós vamos estudar cada fase dele separadamente, mas sempre visando, fazendo link com a engenharia civil e os seus projetos pertinentes. Eu acho que essa que é a diferença de você ter estudado o ciclo hidrológico em alguma outra matéria, ou no segundo grau, viu isso lá, o que é o ciclo, a importância dele, etc e tal, como que ele funciona, mas aqui a gente vai tentar sempre fazer esse link, essa ligação com um projeto, com uma obra, com alguma informação importante na engenharia civil, principalmente, tá certo? Essa que vai ser a nossa ideia. Então, hoje a gente vai só relembrar aqui, ó, o que é o ciclo hidrológico. O slide não mudou aqui, peraí. Pronto, eu vou deixar essa imagem aqui e vou explicar. A gente vai trocar ideia em cima da imagem. O texto na apostila está bem explicadinho, depois você dá uma lida lá, caso fique alguma dúvida, mas é muito simples. Primeiro, ciclo, o nome de ciclo já sabe que é fechado, então ele vai iniciar em qualquer ponto e retornar, né, após as fases aí, a esse ponto que a gente começou. Então você pode começar na precipitação, pode começar na evaporação, pode começar no escoamento, a gente retorna nele. O mais comum é começar pela origem de tudo, digamos assim, que seria a precipitação. Então vamos lá, a chuva vai ocorrer na região, você está vendo aqui a nuvenzinha carregada, ocorre a precipitação e ela vai tomar alguns caminhos, né? No primeiro momento, dependendo da cobertura do solo na região que está ocorrendo essa precipitação, se for uma floresta, se for uma área urbana, se for uma pastagem, se for um deserto, né, a gente vai ter ou não um segundo fenômeno que chamamos de interceptação. Essa água que está se precipitando na região, ela vai ser interceptada, ela vai se chocar com algum tipo de obstáculo. Por exemplo, numa floresta densa,
ela vai se chocar com folhas e galhos das árvores antes de tocar o solo, né? E isso vai amortecer essa velocidade, essa força do choque do impacto da chuva sobre o solo. Esse amortecimento favorece a infiltração, que seria um outro caminho que essa água precipitada ela vai tomar. Por quê? Porque ela diminui a velocidade dessa gota de água caindo. Além disso, os obstáculos na superfície, como folhas de vegetações, etc., criam também obstáculos para o escoamento superficial, que é um outro caminho que essa água precipitada também pode tomar. Então, a interceptação parece algo irrisório, mas ela tem uma importância nas análises de bacias hidrográficas, tá? Então, precipitou, interceptou ali o que teve algum obstáculo, que teve ou não. Uma parcela dessa água precipitada vai infiltrar no subsolo, então seria a próxima fase aqui de infiltração, tá marcadinha aqui, a água vai infiltrar no subsolo e vai percolar até atingir, a gente vai ver isso no capítulo de água subterrânea, até atingir uma condição geológica propícia para que essa água comece a se acumular no subsolo, gerando aí os lençóis e os aquíferos subterrâneos, e que a gente vai ver isso aí em escoamento e no capítulo de escoamento subterrâneo, de águas subterrâneas, tá? Essa água pode retornar, mesmo no subsolo, ela vai retornar através dos afloramentos ou nascentes para a superfície, e pode, por exemplo, alimentar um curso d'água, ou ir para um lago, né? Ser uma nascente que gerou um açude, um reservatório qualquer, né? E essa água de um curso d'água superior, né, que escoa, a gente chama de escoamento superficial. São as águas de chuva que não conseguiram se infiltrar no subsolo, mas estão escoando. A água de chuva, quando você olha para a rua numa época de chuva, e está escoando água na rua, né? Essa água vai dos pontos mais altos para os pontos mais baixos da superfície do terreno, começa a se acumular, formando caminhos preferenciais, que a gente pode chamar de ribeirões, córregos e tal. Esses caminhos vão se somando em regiões e pontos mais baixos, mais ajusantes, formando aí os rios, os cursos d'água de maior porte, e sempre caminhando do ponto mais alto para o ponto mais baixo, até chegar no nível do mar em algum ponto, ou ficar acumulado em algum reservatório, né? É o que você consegue observar aqui, essas ranhuras aqui no terreno, onde o mouse está passando aqui na imagem, né? São os pontos mais baixos e que dão caminhamento e conduzem essa água de escoamento até se acumular aqui, por exemplo, num lago, tem ligação aqui com o mar, por exemplo, né? Ou vem direto da montanha, atravessa aqui a parte do continente e deságua no mar, e várias outras condições aí, mas a ideia geral é essa. E sobre a ação da temperatura da energia solar, essa água pode voltar à atmosfera pelo fenômeno da evaporação, seja evaporação das águas do oceano, seja evaporação das águas do rio ou de um lago, de um reservatório, seja a evaporação de um solo úmido, como você está vendo aqui, ó, é a água contida no solo que está aflorando, um charco, por exemplo, né, uma região pantanosa, um afloramento de água qualquer, de grande extensão. E um outro fenômeno também que ocorre é a transpiração dessa água pelos seres vivos, né? A gente, quando sua, né, é muito quente, então você começa a perder a água do corpo por transpiração, né? Assim que a gente chama, quando está suado, está transpirando. Os vegetais também têm essa propriedade de consumir a água do subsolo através das raízes, né? Utilizar essa água para seus processos biológicos e devolver uma parte dessa água à atmosfera na forma de vapor, tá? A gente pode achar que esse valor, em termos quantitativos, seria muito pequeno em relação à evaporação do oceano, por exemplo, ou de um grande reservatório de uma barragem, por exemplo, mas dependendo da região, não, né? Na região amazônica, os níveis, né, o volume de vapor de água que é lançado na atmosfera é muito maior que o nível da evaporação
propriamente dita, né, devido lá ao tipo de vegetação e à densidade dessa vegetação que causa esse fenômeno da transpiração. Então, vai depender de cada região, você vai ter mais ou menos, em termos de volume, né, a água passando por uma dessas fases, né. Regiões desérticas, por exemplo, a fase de escoamento superficial é muito pequena, né, porque a precipitação é menor, o solo está com uma deficiência de umidade muito grande, está muito seco. Então, dá uma chuva fraca, o solo praticamente absorve toda aquela água por infiltração, a evaporação devido à temperatura dessas regiões comumente mais altas, também tem uma taxa de retorno dessa água para a atmosfera, não sobra nada para o escoamento, por exemplo. Aqui na cidade, em Juiz de Fora, por exemplo, uma chuva muito forte, o terreno impermeável por asfalto e construções, infiltração é lá embaixo, e escoamento superficial é o maior volume quando há uma precipitação. Então, vai depender muito do ambiente em que ocorre o ciclo hidrológico, essas características vão ser alteradas em função das condições ambientais também, tá? Então, muita coisa influencia no ciclo hidrológico. A gente vai estudar uma série de características do ciclo ao longo do curso e vamos combinar uma coisa aqui. Sempre que a gente estiver comparando características diferentes, bacias diferentes, escoamentos diferentes, vamos imaginar que todas as demais características são iguais, para ficar fácil da gente fazer a comparação daquele item, daquele momento, né? Então, vou falar, o escoamento numa bacia mais permeável é maior ou menor que numa bacia menos permeável? Se a gente usar esses itens, o escoamento numa bacia menos permeável é maior, porque vai infiltrar menos água, vai sobrar mais para o escoamento. Ah, mas se a chuva for mais fraca? Não, aí já entrou um outro item, né, de comparação, aí a gente, se numa bacia permeável chover menos que na bacia impermeável, vou ter mais infiltração ou não. Então, fica mais complicado da gente comparar, tá? Então, sempre que fizermos comparações, a gente vai dar ênfase àquele item específico que a gente está comparando naquele momento e vamos imaginar que os demais são iguais para efeito de comparação, tá? Então, essas imagens aí mostram para a gente a variação do ambiente, né? Você vê nessa primeira aqui, ó, isso aqui é avanço da agricultura ou pecuária, não sei o que o cara vai plantar, se vai ser pasto ou vai ser alguma cultura, algum outro tipo de vegetação, né? Mas consumindo aqui a parte da vegetação nativa, de mata, por exemplo. Então, você tem que concordar comigo que uma precipitação que ocorra na região aqui, ó, que está sem nenhum tipo de cobertura vegetal no momento, e aqui da mata são completamente diferentes, né? Então, isso vai impactar o ciclo de forma geral nessa região, né? Sem dúvida nenhuma, né? Aqui você vê o pessoal construindo em encosta, né, removendo a vegetação, que é uma camada de proteção, principalmente contra a erosão. Eu acabei de falar para você que a fase de interceptação, né, da precipitação do ciclo hidrológico diminui a velocidade de escoamento. Se eu diminuo a velocidade, eu não conseguiria, por exemplo, eu minimizaria, melhor dizendo, o processo da superfície do solo. Se a pessoa vai lá e remove essa camada de proteção, deixando o solo exposto, né, a velocidade não é minimizada, há então, entre outros fatores, há então um processo de erosão, né, podendo chegar a um limite aí de destruir casa, etc. E tal. E aqui embaixo é como que ocorre na área urbana. Isso aqui é um projeto, não é uma foto, é uma simulação feita em computador, né? O pessoal que trabalha aí com computação gráfica sabe fazer isso bem, de um loteamento que foi lançado aí numa região. Então, você vê a área de mata original, já foi transformada em pastagens ao longo dos anos, e agora vai ser ocupada. Então, você imagina que isso tudo aqui era a área em que a água conseguiria infiltrar, mediante uma precipitação. Agora foi tudo asfaltado, pavimentado, a infiltração diminuiu consideravelmente, e com o passar dos anos, essa área vai sendo habitada, vai sendo construídas casas, prédios, etc. e tal, impermeabilizando ainda mais a superfície. Aí você imagina, a cada 100 litros de chuva,
infiltrava, por exemplo, 90, escoavam 10. Com o passar do tempo, isso inverte. Infiltra 10 e escoa 90. E vai para o sistema de drenagem. Né? Depois, se o sistema de drenagem não for suficientemente capaz de captar e conduzir essa água, vai gerar problemas de inundações. Mesmo que não seja aqui, o projeto é novo, o sistema de drenagem foi bem executado, mas essa água que antes infiltrava no subsolo e ia alimentar o lençol freático, agora vai ir para algum lugar. Então, mesmo que não gere problema no loteamento novo em si, que está bem projetado, sistema de drenagem adequado e capaz, mas ele vai jogar essa água num outro sistema, em outra região ajustante, que pode gerar problemas de inundação e tal. Além do que, o que a gente estava falando antes, as características do ciclo daqui a alguns anos para essa região aqui não serão as mesmas de hoje, né? Tanto que se você for fazer, soldado, formei, vou trabalhar numa empresa que trabalha com análise ambiental ou numa empresa de engenharia civil que está fazendo um projeto, um plano diretor para uma cidade do interior, etc. e tal, e eu tenho um relatório de estudos hidrológicos daquela região de 20 anos atrás. Eu posso usar? Não. Porque 20 anos atrás, você pode usar como uma referência, não tem problema nenhum. Como um roteiro, né? Nunca fiz, posso usar? Pode usar como uma referência, pode. Mas os dados contidos nesse relatório, principalmente das fases e quantitativos dos estudos hidrológicos, de escoamento, de infiltração, de chuva, né? Vão ser completamente diferentes, ou podem ser completamente diferentes nos tempos atuais, né? Por quê? Porque a condição ambiental ela vai mudando e, consequentemente, ela vai alterando o ciclo hidrológico, que está comprovado cientificamente, tá? Beleza. Bom, eu falei para vocês, a nossa primeira avaliação vai ser uma série de perguntas aí ao final de cada capítulo, eu vou mandar para vocês. A gente finalizando hoje, eu vou encaminhar essa pergunta para vocês lá no nosso mural, com prazo para fazer até semana que vem, tá? Responder com suas palavras mesmo, é claro, vai pesquisar, vai ler, vai trazer um gráfico, vai trazer uma tabela, vai trazer informação que você achar pertinente, tá? Mas é coisa simples, não é um trabalho de 50 páginas, não, é um trabalho de uma página, para você parar essa semana para pensar, soldar um pouquinho. Como que a hidrologia pode nos ajudar no combate e prevenção de casos como este? Eu vou postar a pergunta lá e vou postar a imagem também. Tá? Isso aí é uma área urbana que você está observando, né? Não é no Brasil, é uma foto de internet, acho que eu nem sei onde que é isso, mas é só para ilustrar. Tá? E você está vendo a água pegando na metade do pé direito das lojas ali, ó, né? Uma inundação, né? Uma enchente na região. E com tudo que a gente conversou agora, e com o que você viu no vídeo e leu aí na apostila, no material, eu quero que você para pensar um pouquinho e veja onde que a hidrologia pode fazer, o que a gente pode pensar em termos de hidrologia, de estudos hidrológicos, para minimizar e mitigar casos como esse aí, tá bom? Eu vou postar lá melhor, depois você pensa aí com calma, tá? Bom, o que eu queria frisar de mais importante, o assunto é mais vasto, você tem mais material aí para se aprofundar um pouco mais. Eu passei aqui rapidamente pelos pontos que eu acho importantes, tá?